correria da semana, do dia a dia, mas que a gente possa baixar a guarda, né, vamos dizer assim, e voltar os nossos pensamentos ao Senhor agora, ver o que Ele quer nos ensinar nessa noite, não porque sou eu que estou aqui, mas é porque é a palavra do Senhor, e que a gente possa ser ministrado, ouvir a voz do Espírito e sair daqui um pouquinho melhores do que a gente entrou. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Amém? Pode curvar sua cabeça, não precisa levantar não, fica à vontade. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Pai. Primeiramente pela oportunidade de estarmos vivos, de pé, aqui neste lugar, Pai, para ouvir da sua santa palavra, Pai. Aquilo que o Senhor tem para tratar os nossos corações nessa noite, Pai, como todas as vezes pedimos que o Senhor nos ensina a crescer mais um pouquinho, nos ensina a estar um pouquinho mais maduros, Pai, nos ensina a edificar a vida uns dos outros, Pai, a cumprir o propósito para o qual o Senhor tem nos chamado para esse tempo, para esse curso, Pai, que o Senhor me use como instrumento para abençoar a vida dos meus irmãos e use os meus irmãos para abençoar a minha vida, Papai. Que o Teu Espírito Santo toma conta deste lugar, desse tempo, Pai, que possamos sair daqui edificados, Pai, pela Tua palavra, Pai, pelo ensinamento que o Senhor deseja nos fazer através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, Pai. É no nome de Jesus Cristo, porque a Tua palavra nos garante que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faria presente, Pai. Então, cremos que ele está aqui neste lugar para ministrar os nossos corações, Pai. No nome de Jesus nós pedimos, fala conosco essa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Vocês estão felizes? Alguém está sem apostila? Vou aqui, mais alguém? Acho que o restante já está, todos já pegou, né? Tranquilo, graças a Deus. Irmãos, só dando uma recapitulada, eu gosto sempre de recapitular um pouquinho. Na semana passada a gente se conheceu um pouquinho, né? E falamos um pouquinho sobre o propósito, né? Do que é o LDL, né? Qual é o propósito que a gente veio, o que o Senhor colocou no nosso coração como fundamento. E a gente falou que é um curso que tem como propósito lançar alguns fundamentos principais na vida de um cristão, para que a gente possa crescer e ser edificados através da sua palavra, e no fim do curso, você entendendo que é para isso que o Senhor chamou, você vai estar capacitado, não plenamente, mas pelo menos tem uma base para estar liderando, influenciando em algum pequeno grupo, em algum trabalho que a comunidade colocar na mão de vocês. Então, que a gente possa crescer mais um pouquinho nessa noite. E como eu falei na aula passada, a aula de introdução, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o termo cosmovisão. Tá aí na página 1, da apostila, cosmovisão. Eu não sei se todos os irmãos já tiveram a oportunidade de pensar sobre isso, o que é cosmovisão e qual é a sua importância. Eu dei uma pincelada na semana passada sobre isso e o quão isso é importante, Talvez o termo foge um pouquinho do entendimento, mas eu falei que, querendo ou não, todos nós vamos ter uma cosmovisão formada, ou em forma, vamos dizer assim. E uma das coisas que eu comentei foi que muitas das vezes, por falta de talvez ensinamento, por falta de talvez parar e pensar, muitas das vezes a gente vem para Cristo, mas não repensa a cosmovisão. Sobre qual cosmovisão eu ando vivendo? O que tem governado a minha mente, o meu coração? Quais são os princípios? Muitas das vezes a gente pensa em algumas coisas, eu falei assim, muitas das vezes a gente é induzido a vir somente na liturgia do culto, Vem, senta na cadeira, ouve a palavra e continua vivendo a vida da maneira que acha que é certo. E a palavra do Senhor nos chama para repensar, O versículo base vai ser o versículo que eu li na semana passada, ele vai estar um pouquinho aqui mais para frente, mas eu gostaria de já ler com os irmãos, depois a gente reler, que está lá em Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. A minha versão que eu estou usando aqui é a NVI, mas os irmãos, se tiver alguma outra versão, pode acompanhar aí, tranquilo. Se quiser só ouvir também. Amém? E se quiser acompanhar, tem na apostila aí também, na página 2. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus
que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente conversou um pouquinho sobre isso e a gente pincelou alguns fundamentos, né, desses versículos aqui. O primeiro é a gente se oferecer em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então não é um culto que a gente é induzido, não é um culto que a gente passa pelo efeito manada, vamos dizer assim, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer, mas é um culto que a gente presta atenção, que a gente pensa, é um culto racional, aquilo que o Senhor tem nos pedido para fazer, né? E aí ele vem um pouco mais para baixo ali e diz para a gente transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar, comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? O mundo lá fora e a cosmovisão lá de fora tem nos falado que a gente tem que viver em busca da felicidade, do seu benefício próprio e tudo mais, mas a palavra do Senhor vem nos dizer que quem sabe disso é o Senhor, porque quando o pecado entrou no mundo, né, através da desobediência lá do primeiro homem à primeira mulher, a gente colheu os frutos desse pecado, a gente somos todos filhos de Adão, mas através de Cristo ele nos dá a oportunidade de se reconciliar com Deus de novo, para que a gente venha experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, o que o Senhor tem para nós, ainda que a gente passe por tempos difíceis durante esses anos na Terra, é bom. Então, se a gente confiar e entregar os nossos caminhos a Ele, a gente pode ter certeza, ainda que a gente passe por dificuldades, lá na frente a gente vai entender tudo isso e vai falar assim, Deus, valeu a pena, porque o que o Senhor tem para mim é bom, perfeito e agradável. Mas para que isso aconteça, a gente precisa pensar qual é a maneira que a gente tem vivido, qual é a cosmovisão que tem governado as nossas mentes e os nossos corações, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e é uma frase que eu guardei muito no meu coração, que é assim, padrão de pensamento governa minhas atitudes. Padrão de pensamento governa aquilo que eu faço. Então, se eu penso de uma maneira, eu ajo dessa maneira. E é por isso que o Senhor vem nos pedir para a gente oferecer um culto racional e para a gente repensar, renovar a maneira que a gente pensa as coisas. Principalmente quando a gente vem para o Senhor, ou a gente está um tempo e nem pensou nisso, ele fala assim, não, vamos parar para pensar? Será que você está vivendo da maneira que o mundo está vivendo ou da maneira que a palavra do Senhor nos pede para viver? Amém? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse termo, né? Cosmovisão. E aí a gente vai para a apostila aqui, página 1. O que é cosmovisão? E aí, né, a gente pega uma definição. Se você não pôr no Google lá, pode ser que mude alguma coisa ou outra, mas basicamente vai estar escrito isso daí. Definição do Google. Maneira subjetiva de ver e entender o mundo, especial as relações humanas e os papéis dos indivíduos e o seu propósito na sociedade, assim como as respostas a questões filosóficas básicas, como a finalidade da existência humana, a existência de vida após morte e etc. Definição, visão de mundo. Olha só que interessante, o que o mundo, né, o Google, o que abrange tudo, a gente não está falando de algo somente cristão, mas o Google nos traz essa definição, especial as relações humanas e os papéis dos indivíduos e o seu propósito na sociedade. Uma coisa que eu gosto de ressaltar bastante, né, principalmente nos cursos que a gente ministra, é essa questão de que você não foi criado por acaso. Você não é um acidente, você não foi, né, porque seu pai e sua mãe decidiu. Não, Deus decidiu, antes de tudo, na sua onisciência, na sua onipresença e na sua soberania, Deus ele decidiu dar vida a você. E a partir do momento que ele deu vida a você, ele tem um propósito para cumprir na sua vida. Só que, com a questão da liberdade, alguns chamam de livre-arbítrio, eu não quero entrar nesses, né? Tem uma discussão se é livre-arbítrio, se não é, mas ele te deu a liberdade de escolher
andar no propósito que ele tem para você ou querer viver a sua vida da sua maneira, né? Mas o que ele garante? Se você quiser viver os propósitos que ele tem para a sua vida, ele vai estar com você. E os momentos de dificuldade, de aflições, ele vai estar te forjando, te lapidando, ele quer te ensinar algo, né? Então, o que a gente tem que entender, primeiramente, é que a gente não foi criado por acaso. Então, Deus ele tem um propósito específico para cada um de nós. Então, o que o irmão... Como que é o nome do irmão? Edilson. O Edilson pode fazer, eu não posso fazer no lugar dele. Aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dele, ele tem para fazer na vida dele. Mas o Senhor ele não deseja um monte de robô, um monte de escravo, um monte de pessoas que fazem porque está sendo forçado. Não, ele deseja que a gente faça de coração. Quando a gente entende o Evangelho, que a gente foi salvo pela graça, a gente tem que olhar para o Senhor e falar assim, Senhor, o que eu posso fazer em gratidão por aquilo que o Senhor já fez por mim? E aí que a gente pratica as boas obras. Lembra que Tiago fala que aquele, né, se você tem fé e não tem obras, a tua fé é morta. Porque assim, o que mostra que você tem fé em Deus? É aquilo que você faz por gratidão, aquilo que ele já fez por você. Então, tudo aquilo que você faz não é para pagar um preço, porque a gente nunca conseguiria pagar. O preço Cristo teve que pagar. Mas a gente faz em gratidão, porque a gente entendeu que a gente não merecia, que a gente é imerecedor, mas mesmo assim o Senhor nos amou, entregou seu próprio Filho, Jesus Cristo, naquela cruz, para nos dar a oportunidade de nós vivermos o propósito que Ele tem para nós, para as nossas vidas. Amém? Então, o primeiro ponto que eu queria afirmar aqui com os irmãos é que Deus te criou com propósito. E muitas das vezes eu queria que a gente desconstruísse alguns pensamentos, porque muitas das vezes o propósito de alguém é ser uma excelente dona de casa e resplandecer Cristo na casa dela. Não é porque, né, o pastor Alcione, ele é o pastor, ele está cumprindo o seu propósito. Cada um de nós tem um propósito específico. E muitas das vezes eu preciso ser um funcionário exemplar lá na minha empresa, onde que eu estou trabalhando, para que eu revele Cristo, e esse é o propósito, porque ele tem uma luzinha brilhando lá naquele lugar. Vocês estão conseguindo entender? Então leve isso para o seu cotidiano. Ainda que a gente possa ter funções na organização eclesiástica, né, que eu possa ser um presbítero, um diácono, alguma coisa, amém, glória a Deus, porque... E amém, glória a Deus, porque a gente tem irmãos que estão dispostos, mas a gente também cumpre o nosso propósito e o nosso chamado, vamos dizer assim, quando a gente somos excelentes funcionários, quando a gente trata as pessoas com dignidade, quando a gente não extorque, né, alguém, quando a gente não tenta explorar alguém. Tudo isso glorifica e revela os céus para as pessoas, porque o mundo lá fora tem, se deixar, um está devorando o outro. Mas o Senhor tem nos pedido para a gente repensar, né? Se repensa, não viva da maneira com que o mundo vive. É isso que basicamente está dizendo o texto para nós. Amém? Então, vocês não foram, nós não fomos, né? Vamos nos colocar nesse pacote criados por acaso, né? E outro ponto que eu queria desse parágrafo é, com a finalidade da existência humana, a existência de vida pós-morte, etc. O Evangelho e a cosmovisão bíblica nos dá uma esperança de que após a morte a gente, na verdade, né, aí que é que começa, eu gosto de falar, né? A cosmovisão do mundo muitas vezes quer nos frear nesses anos que a gente tem aqui, né? E uma vez eu vi um pastor que a gente acompanha bastante, lê bastante livros, é o Francis Chan. E ele fala, né, muitas das vezes a gente olha assim, pega um cordão e dá um nozinho no cordão e estica, metros e metros, né? E a gente está vivendo aqui no nó. Só que a gente se esquece que a gente tem uma eternidade para viver ainda. Então, cara, é assim, vamos mudar a nossa perspectiva e viver a eternidade. Porque Jesus Cristo nos garante uma vida com Deus, uma vida de eternidade. Então a gente precisa desfrutar e mudar o nosso pensamento. Esses anos aqui é só uma passagem. Mas tudo começa na eternidade, com Deus. Então, qual que é o propósito da vida após a morte? É estar com Cristo, é estar com Deus. E isso foi uma decisão que a gente tomou no momento que a gente
aceitou o perdão através de Jesus Cristo, aí a gente começa a viver a vida eterna, porque muda a nossa perspectiva. Então, o que responde a essas perguntas que muitas das vezes o mundo tem tentado responder de tantas formas lá fora? Ah, porque você reencarna? Ah, porque, sabe, tem tantas coisas aí malucas até, né, sem sentido algum, porque o mundo tem procurado essas respostas, mas o que eles não entendem é que aqui já tem todas as respostas. Né? Eu gosto de falar assim, Deus ele é tão bom que ele já até mostrou como que vai finalizar. A gente tem o Apocalipse revelado para nós. Né? E lá no Apocalipse 22 a gente vai falar sobre isso. Tá falando que a santa cidade, a Nova Jerusalém descerá e Deus habitará conosco, e nós seremos seus filhos, e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Só de pensar nesse trecho eu já começo a tremer, porque é tremendo. E ele já contou, ele já nos deu o spoiler, né, do que vai acontecer. Mas e durante esse tempo, né, até o propósito do Senhor se cumprir, como que a gente vai viver? E é isso que o Senhor tem nos chamado para pensar. Amém? Tudo bem até aqui, irmãos? Como eu falei para os irmãos, não há necessidade de somente eu falar. Fique à vontade se quiserem colocar alguma coisa, algum testemunho. Amém? Porque a gente edifica a vida uns dos outros, tá? Pode falar, fique à vontade. Não precisem ficar quietinhos, não. Irmãos, eu até esqueci, a Carol colocou lá no grupo, tem espaço para anotações no final de toda a aula, aí, se precisar de fazer alguma anotação. E aí, a gente segue mais um pouco aqui na apostila. E como isso nos afeta como cristãos? O conceito de cosmovisão cristã passa também pela influência cultural, afetando a base da estrutura da fé cristã e áreas da igreja moderna, como pressuposto, valores, conceitos, estilo de vida que estão em rota de colisão com o que está sendo estabelecido na Bíblia. Então, né, qual é às vezes está até na moda, o lifestyle, qual é o seu estilo de vida? O que tem que definir o nosso estilo de vida? É a palavra do Senhor. É aquilo que ele nos deixou, né? Eu até brinco, às vezes, esses dias eu até comentei com a Ana, minha filhinha, né? Eu falei, filha, isso aqui é o nosso manual. Deus deixou tudo aqui para nós. Basta a gente buscar, entender, né? E falar assim, Senhor, fala, me ensina. Porque está tudo aqui, tudo que ele precisava revelar, tudo que ele precisava nos ensinar está aqui. Não precisa de nada além. Tem coisas muito boas, né? A gente usando filtros aí, a gente consegue usar bons livros e tudo mais, mas a gente não precisa, porque está tudo aqui. Mas o que vem, agrega, é muito bom, né? Mas a palavra do Senhor, ela é suficiente, porque é o que Deus deixou para que nós entendêssemos quais eram os seus planos. Amém? Então, né, aquela frase que eu já comentei com os irmãos. A forma como enxergamos o mundo guia a nossa vida e as nossas atitudes. Padrão de pensamento modela comportamento. Então, aquilo que eu penso se torna em atitude, se torna aquilo que eu faço. Né? A palavra do Senhor é muito clara para a gente tomar muito cuidado com as intenções do nosso coração. Né? Porque o nosso coração, ele é um coração caído, é um coração corrupto, somos todos filhos de Adão. E se a gente não deixar com que essa guerra entre a carne e o espírito, se a gente não alimentar o espírito, se a gente não ir para a palavra, se a gente não buscar momentos de oração, de comunhão, de culto, de tudo isso, quem que vai prevalecer? É o nosso coração caído, né? Então, por isso que a gente precisa se alimentar, pensar, buscar, estar junto, seja num pequeno grupo, seja no culto, seja o que vocês estão fazendo hoje. É excelente, porque um dia, eu lembro de momentos que eu tive, né, lá na minha infância, né? Tão eficaz quanto a gente tem tentado fazer hoje em dia, mas isso faz muita diferença, porque ela vai para a escola todo dia, lá no mundo. Né? E lá ela lembra o princípio do cotejamento, lá ela está recebendo. Todas as manhãs eu tenho orado, Pai, protege a mente da minha filha. Não deixa ela ser corrompida pelas ideologias, porque isso está muito forte. E eles estão pegando muito em cima, e eles vão pegar na onde? É lá na base, sabe? Porque essas crianças elas vão crescer e a gente tem colhido muitos frutos disso já. E nós, como igreja, o que nós temos feito? Sabe?
né? Muitas das vezes não é nem, né, uma crítica, mas talvez construtiva. A gente faz um curso, né, o pastor Alcione movimenta para a gente fazer um curso para a gente pensar como que a gente tem, né, levado a nossa vida cristã, e aí tem que fazer um esforço todo e tudo mais. E o mundo, né, a gente vai ver um dos maiores exemplos, a gente está, né, eu tinha até me esquecido, beirando o carnaval, não precisa de muita coisa para juntar multidões, né? E aí a gente vê as consequências de tudo isso que o pecado tem feito, né? Mas é isso, mas graças a Deus porque a gente está aqui, está dando valor, né? Não é porque sou eu não, irmãos, podia ser qualquer um outro, né? Mas se a gente estivesse falando sobre a palavra do Senhor, revendo a nossa cosmovisão, entendendo o que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas. Amém? Então, quando nos convertemos, devemos rever a nossa cosmovisão, para não continuar a viver da mesma maneira que o sistema dessa era nos impõe. E aí vamos reler o texto, né? Só para a gente gravar. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável, perfeita vontade de Deus. A cosmovisão cristã fundamenta-se em pelo menos esses 4 pontos, né? Por que a gente achou importante? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, e muitas das vezes pode soar um pouco discrepante, mas é importante a gente pensar algumas coisas aqui, porque eu até conto sempre esse caso que aconteceu conosco. Uma vez isso há muitos anos atrás, a gente estava numa célula que a gente fazia, né, um pequeno grupo, e a gente comentou, né? Eu não lembro o que especificamente, mas eu contei, mas porque Deus nos criou, né, do pó da terra, falando um pouquinho sobre a criação, e a pessoa que frequentava a igreja já estava um tempo, assim, é lógico que não era aquela pessoa mais firme do mundo, né, mas ela comentou, falou assim, mas como assim Deus nos criou do pó da terra? A gente não veio do macaco? Uma pessoa que estava na igreja. Soa, né, até um pouco, mas é verdade, porque assim, ela foi ensinada para aquilo. E quando ela veio para a igreja, ninguém sentou com ela e falou assim, peraí, vamos conversar sobre a criação? Sabe, às vezes ela estava escutando algumas pregações e estava achando aquilo muito legal, mas ela não parou para repensar a cosmovisão, sabe, as bases e os fundamentos que a gente tem conversado. E é por isso que, né, eu lembro disso até hoje, porque isso foi dos motivos que o Senhor colocou no meu coração. Foi assim, você precisa fazer algo para mudar isso, né? E aí a gente veio e começou a trabalhar. Não, foi bem depois, mas a gente começou a trabalhar em cima. Tipo, vamos fazer um curso para conversar sobre algumas bases cristãs. Por isso que chama, né, LDL. Líder discipulando líder, né? E a gente conversou na aula passada, não é porque eu sou o líder majoritário, né? Não, é porque alguém sentou comigo e me discipulou e me ensinou, e um tempo com Deus, e eu quero transmitir isso para vocês, e vão e façam discípulos, né, de todas as nações, e como eu falei para você, de uma maneira ou de outra, seja aonde for, você vai liderar, ainda mais quando o Senhor nos chama para perto dele, você vai liderar, você vai influenciar, então é por isso. Então, o primeiro aspecto que a gente vai reafirmar aqui é o aspecto da criação. Então, nós fomos criados por Deus. Foi um objetivo, foi o que Deus quis fazer, Ele quis nos criar, né? E o texto está lá em Gênesis 2:7, que diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Amém? É lógico que vai ter, como eu falei para os irmãos, muito mais textos para embasar isso aqui. A gente deixou, como eu falei para vocês, senão a gente fala aulas somente a criação. Mas aqui eu quero lançar alguns fundamentos para que vocês depois, como dizia o pastor João, cavuquem lá na casa de vocês, né? Vão lá procurar, pesquisar alguma coisa para que vocês sejam edificados. Então a gente foi criado por Deus, somos criação de Deus, né? Até hoje o homem tem procurado respostas sobre a criação, e na hora que ele se depara, eu falo assim, cara, não tem como. Algo, né,
têm o dedo de Deus, assim, e eles não admitem, eles inventam tantas outras coisas. Mas a gente foi criado por Deus e foi um propósito dele nos criar a sua imagem e a sua semelhança. Amém? E outro princípio que a gente precisa ter muito bem fundamentado no nosso coração é o princípio da queda. É que o homem desobedeceu ao Senhor. E a gente precisa ter muita consciência disso, para que a gente fundamente os outros pontos. E o texto da queda está lá em Gênesis 3, do 11 ao 13, que diz assim: E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me destes por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. E aí a gente já vê as consequências do pecado naquele momento, né? Ninguém assumiu a culpa. Não, foi a mulher foi a serpente quase que vira, opa, não tem mais ninguém. Mas a gente sabe sobre a soberania de Deus e o quão ele já sabia de tudo isso, né? Não era o desejo dele, mas ele deu esse poder de escolha para que um dia ele pudesse realmente trazer os seus filhos de volta para perto dele. Mas um fundamento que a gente precisa ter muito no nosso coração é que somos todos pecadores e precisamos de um Salvador. Sabe por que isso é muito bom e muito importante de a gente conversar? Porque muitas das vezes a gente acha que a gente consegue se salvar sozinho. Mas, irmãos, é como se fosse nadar para atravessar um mar, sabe? Você não vai conseguir sozinho. Você precisa de um bote salva-vidas, de um barco, algo que te salve, né? Desse lamaçal de pecado, vamos dizer assim. E esse bote, isso que nos salva é Cristo, é o Evangelho, né? E aí a gente vai para o terceiro ponto, na verdade. Mas isso tem que estar muito bem no nosso coração, porque a gente não era merecedor de salvação. Mas mesmo assim, Deus nos chamou e nos amou de tal maneira, né? João 3,16. Porque Deus nos amou de tal maneira que entregou seu único filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a gente tem que reconhecer o quão a gente é pecador e precisamos de um Salvador, para que a gente possa desfrutar do que Deus tem para nós. E o terceiro ponto é redenção. Romanos 3, 23, 24 diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, a gente tem um redentor, aquele que trocou de lugar por cada um de nós, né? Por todos nós, na verdade, né? Aí cabe o poder de escolha, aquilo que, né, talvez Adão não escolheu lá, que era ficar dependente de Deus, de desfrutar do que Deus tinha para ele, no propósito. Ele escolheu o pecado, escolheu desobedecer, mas hoje a gente tem a oportunidade de ter redenção através do que Cristo fez por nós. Porque todos pecaram, né? A própria palavra diz que, né, se a gente fala que não pecou, pronto, já pecou e já está no pacote. e a gente precisava de redenção. E quem nos redimiu de tudo isso foi o Cristo. E é Ele que precisa reinar em nossas vidas. E a gente reconhecer, a gente precisa de Cristo na nossa vida. A gente precisa de um Salvador, de um Redentor. E quando a gente entende que a gente tem redenção através de Jesus Cristo, a gente entende que a gente não precisa somente de redenção, mas a gente precisa de um Senhor e Salvador. E que Ele seja Senhor na nossa vida, porque sem que Ele seja Senhor, a gente não consegue experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E sem o poder dele no nosso coração, a gente não vai ter forças para conseguir. A gente vai nadar e vai morrer na praia, né? Como diz o ditado. A gente vai morrer na praia, a gente vai morrer na nossa religiosidade, a gente vai morrer tentando pagar pelos nossos pecados, por tudo aquilo que a gente, não, Senhor, eu vou conseguir. E eu falo isso porque eu tentei viver muito dessa maneira, não porque eu vou viver a vida do meu jeito, eu até faço a minha oração de noite, o meu Pai Nosso, né? E tá tudo bem. E um dia, quando eu realmente decidi entregar minha vida a Cristo, eu falei,
Deus tem grandes coisas para os seus filhos, né? Talvez a gente não desfrute de prosperidade financeira, de somente tranquilidade durante esses anos, mas um dia Ele garante que Ele vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. E o que vai definir é se a gente aceitou esse Redentor na nossa vida, se a gente entregou o nosso, coração realmente a Ele. Porque muitas das vezes, irmãos, e eu falo isso porque eu já pratiquei, eu venho e sento na cadeira do culto, participo e vou para minha casa e volto do mesmo jeito. Não deixo com que Cristo, e lá em Apocalipse 3:23, se eu não me engano, ele diz que eis que estou à porta e bato, e se você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. Isso é comunhão, irmãos. A gente precisa de comunhão com Jesus. Porque Ele não quer somente só estar ali do lado de fora, tá tudo bem, eu vivo a vida do meu jeito. Não, Ele quer moldar o nosso coração. A gente precisa morrer para nós mesmos, repensar qual é a maneira que a gente tem vivido, e voltar aos caminhos do Senhor, porque Ele sabe qual é o propósito que Ele nos criou para fazer. Amém? Amém? Glória a Deus, irmãos. E eu falei já um pouquinho, eu costumo pular algumas etapas, e o quarto ponto é consumação, né? E aí a gente lê o texto, deixa eu ver aqui, Apocalipse 21, do 3 ao 7, vai dizer assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono disse: eu estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor lhe dará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Meu Deus do céu, que texto é esse? Meus irmãos, olha assim, a gente tem a consumação, a gente tem a oportunidade de saber o que Deus tem para cada um de nós. E muitas das vezes a gente vai para o nosso dia a dia, a gente é consumido e a gente perde essa esperança. E a gente se esquece que um dia Deus vai restaurar todas as coisas. Um dia, isso é tremendo, irmãos. Um dia, sabe, a maldade, aquilo que nos assola, e aí as decisões políticas e a criminalidade, e tudo isso vai acabar, irmãos. Tudo isso vai acabar, porque o Rei da Glória vai vir e vai colocar ordem na casa. E o que vai nos diferir é se a gente aceitou a oportunidade de viver com Ele, ou se a gente quis viver a nossa vida do nosso jeito. Sabe, às vezes a gente fala assim, porque o ímpio só vai colher coisas ruins. Não, irmão, às vezes o ímpio vai prosperar, mas vai ser somente durante os anos dessa vida e a eternidade. E quando isso aqui chegar, quando a realidade da consumação atingir o mundo, o que ele vai colher? O que ele vai levar para a eternidade? Condenação, irmão, porque não deixou com que o Espírito Santo fizesse a obra, não deixou com que Cristo fosse o Rei na vida deles. Amém? E isso é muito, muito importante, a gente precisa ter isso muito cravado nos nossos corações, vamos dizer assim. Amém, irmãos? Vocês querem falar alguma coisa? Não precisa brigar, um de cada vez. Fica à vontade, irmãos. Pode falar. Estou colocando aquele ponto que você falou lá naquele testemunho lá. Porque às vezes nós sabemos das coisas e achamos que todo mundo sabe também, né? Sim. E aí a gente deixa de falar coisas importantes porque eu sei, sabe? Né? E às vezes por timidez ou por negligência mesmo, né? A gente deixa de falar. Verdade. Verdade. Às vezes, né, depois que a gente estudou um pouquinho sobre isso, pequeno grupo também, porque pequeno grupo a gente tem a oportunidade das pessoas falarem, por isso que é legal, por isso que a gente tem
fazer esse trabalho aqui na comunidade e em outros lugares também, né? Porque as pessoas têm a oportunidade de falar, porque no culto muito dificilmente alguém vai levantar, peraí, posso perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Mas num pequeno grupo não. Você pode falar assim, irmão, eu não entendi tal coisa, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? E muitas das vezes os irmãos que ministram, eu me coloco nesse lugar, a gente supõe que as pessoas já ouviu, né? E hoje eu penso um pouco mais sobre isso, mas às vezes é automático. Alguém que vai pregar e fala assim, porque Moisés e tudo. Os irmãos já sabem o que aconteceram lá, né? Não preciso ficar falando, já ouviram isso, mas às vezes sim tem alguém que não, né? A gente já parou para pensar sobre isso? Daí a gente precisa tomar cuidado, pelo menos dar uma explicaçãozinha por quem era Moisés, porque hoje a gente fica um pouquinho mais atento, mas assim, são erros que às vezes a gente comete. E muitas das vezes, se a gente não tem a oportunidade de perguntar, vai ficando. Muitas das vezes a gente tem a vergonha mesmo de chegar no pastor, depois do sermão, né, hoje, lá na comunidade que eu estou hoje a gente tem a oportunidade de conversar com os ministros, né, amor? Hoje em dia a gente tem conversado assim, me manda o seu esboço, ficou tal ponto lá. A gente tem tentado construir algo um pouco mais diferente, né? Porque muitas das vezes, não, porque o pastor falou, tá falando, não é bem assim, vamos conversar, não entendi direito, né? E isso é muito bom, porque o propósito é edificar a vida uns dos outros, né? É lógico que tem o seu lugar, a administração do púlpito é assim mesmo, mas e o pequeno grupo? Vamos conversar no pequeno grupo? Vamos bater um papo sobre isso, né? E é por isso que a gente tem criado essa cultura, vamos dizer assim, né? Quebrado alguns paradigmas, umas formas que a gente pensa para falar assim, será que tem sido eficaz para o corpo? Ou a gente está fazendo porque todo mundo faz, né? Porque a gente tem o costume de, não, porque está na moda, porque todo mundo faz. Fala assim, vamos repensar, tem sido eficaz, né, para o corpo de Cristo? Mais para frente a gente vai até conversar sobre isso, os fundamentos. 3 pilares que a gente acha importante, né? Construir relações, ganhar almas e edificar famílias. E aí a gente consegue filtrar. Por que a gente está fazendo um pequeno grupo a partir de agora? Porque pequeno grupo ele constrói relações, ele edifica a alma, e constrói e edifica famílias, ganha almas e edifica famílias. Porque a gente tem feito o acampadento com as crianças, porque a gente está construindo relações com as crianças, eles estão no círculo aqui com a gente, com a comunidade, falando sobre o evangelho, porque eles evangelizam, eles ganham alma, eles trazem um amiguinho, fala com o amiguinho da escola, nossa, teve um acampadento lá na minha igreja, foi tal coisa, e isso aguça, eles conseguem evangelizar, às vezes melhor que a gente, né, que eles às vezes não têm nem vergonha e tudo mais. E edifica a família, porque muitas das vezes o filho está mais crente que o pai, e eu falo que às vezes a gente já ouviu muitos casos de filhos trazendo os pais de volta para Cristo. Então, tá vendo? E aí a gente usa o filtro. O que a gente vai fazer como igreja? Peraí, se a gente vai fazer, a gente vai fazer um culto lá na praça, constrói relações, ganha alma e edifica a família, tá dentro. Não faz, então vamos pensar em outra coisa, outra estratégia, tá vendo? Não sei se os irmãos estão conseguindo, eu estou conseguindo transmitir, mas quando a gente pensa de uma cosmovisão bíblica, e é o que eu queria ressaltar, que qual é a importância de uma cosmovisão bíblica. Nessa aula, a gente faz as coisas com muito mais eficácia, da maneira que Deus deseja que a gente faz. Não porque a gente acha que é legal e todo mundo está fazendo, mas porque está de acordo com a palavra do Senhor. Porque Ele nos pediu para fazer isso. E muitas das vezes a gente busca estratégias e tal, vamos fazer tal coisa. Irmão, calma. É isso que o Senhor deseja que a gente faça? Às vezes é tempo de a gente, sei lá, sentar e chorar aos pés do Senhor e orar e falar, Senhor, a gente é tudo pecador, precisa da sua graça. Às vezes é isso que o Senhor quer dar. Mas a gente ter ouvido a voz do Espírito Santo, essa é a verdade, né, irmãos? Né? E hoje, no mundo que a gente, né, a gente usa tanto o celular, a mídia e tudo mais, a gente está sendo influenciado a todo momento, estamos sendo atingidos. E se a gente deixar a cosmovisão do mundo, entra, irmãos, entra. Daqui a pouco a gente está fazendo igual. Se a gente não combater, se a gente não rebater, falar assim, Senhor, meu Deus, eu preciso da tua palavra, eu preciso da tua graça. Né?
Eu vou até, né, eu tenho feliz, hoje em dia a gente, né, não quero nem encher a bola deles, mas hoje eu tenho a oportunidade de fazer um devocional na entrada do meu trabalho. Isso, cara, para mim, falei, meu Deus, é quase que um sonho, né? Quando que eu ia ter isso? E hoje o Senhor tem me dado a oportunidade disso, sabe? Eu falei assim, pô, a gente tem um tempo de oração, isso é legal, cara, é muito bom, porque é uma empresa que está sendo construída sob uma cosmovisão bíblica. São perfeitos? De maneira nenhuma, eu também não sou, ninguém é. Mas a gente tem buscado viver aquilo que o Senhor tem para nós, com todas as nossas falhas, reconhecendo que Cristo é o centro das nossas relações. Eu vou falar uma coisa para os irmãos, é totalmente diferente. E olha que a gente já trabalhou muitos anos juntos. Acho que é uma obra faz também, né? Ah lá, que bom. É totalmente diferente, né? Primeiro é um refrigério para iniciar o dia buscando o seu dia debaixo da vontade de Deus. A gente está lá de manhã, hoje mesmo a gente uma burdoada do computador. Acabado de emocionar. A gente respira o Senhor, vamos lá, mais um leão. É isso. Vai ser diferente. Sim, é isso. É isso, irmãos. Tudo ok até aqui? Mais alguém quer compartilhar algo? Não? Vocês podem ficar à vontade, tá, irmãos? Quase que finalizando aqui, a gente prossegue na apostila, né? Então, esses 4 pontos, eles vão influenciar todas as áreas da nossa vida. Então, se a gente pensa na queda, deixa eu relembrar aqui, né, que minha cabeça... Na criação, na queda, na redenção e na consumação, se a gente fundamenta esses 4 pontos dentro de uma cosmovisão bíblica, a gente vai ter estrutura para construir tudo aquilo que a gente faz. Lembra que o padrão de pensamento modela comportamento? Sim, a Dilene quer fazer uma camiseta para cada aula, né? Então, o padrão de pensamento, ele modela o comportamento. Quando eu repenso a minha base... Ah lá, tá... A família aqui, eles já fizeram o curso, eles têm spoiler, então. Mas é diferente, não é? Cada aula, né? Deus é maravilhoso. Mas, então, quando a gente repensa criação, queda, redenção e consumação, a gente está modelando a forma com que a gente pensa. Né? Pô, eu fui criado, eu caí, colhi as consequências do pecado do primeiro homem e da primeira mulher. Nasci no pecado. Mas Deus, ele tinha um plano, que era um plano de redenção através de Cristo. E no meio do caminho eu me deparei com esse plano. Seja lá novinho, seja com 30, não sei quando que você veio para Cristo realmente. Mas você se deparou com esse plano. E você entendeu que esse plano, ele te recoloca no lugar. É como se Deus nos colocasse no Éden de novo. Fala assim, agora você tem a oportunidade de desfrutar da minha boa, perfeita vontade. Aquilo que eu criei vocês para fazer de verdade. E, mas agora, é aquele outro ditado, não sei se eu comentei com vocês, mas é o já e ainda não. Porque no meio de tudo isso tem um processo, porque Deus, ele deseja quanto mais filhos se arrependerem e virem para ele, melhor é, a família maior e mais filhos que decidiram viver com ele. Então, por isso que a gente está nesse processo. E durante esse processo, a gente viveu já o dia a dia. Vamos matar um leão a cada dia. Mas a gente tem que ter a nossa esperança lá na consumação, porque um dia ele vai vir e vai pôr ordem na casa. É legal que, né, Cristo, ele veio... E é bem legal que as crianças usam muito mais essas figuras, né, do cordeiro e o do leão. Ele veio como cordeiro, para o matadouro. Mas quando ele voltar, ele vai vir como leão. Eu até brinco, a gente tem um livrinho lá com a Ana, né, que tem Jesus ele em cima do cavalo branco com os olhos saindo fogo. Ele vai vir para botar ordem na casa, gente. É como está escrito. E aí ele vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em suas coxas está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu lembrei disso. E naquele dia a consumação vai vir. E o que vai nos colocar lá é porque eu fui bonzinho, porque... Não, irmãos, é se você aceitou Cristo. É se você deixou com que ele reinasse no seu coração. Não foi só as
As suas obras, Deus vai decidir como que vai ser o galardão. Também não gosto de entrar muito nesse assunto, porque um fala outro. Mas aí é com Deus. Mas o que te coloca é João 14,6. Se eu não me engano, o endereço é porque Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém. Pela graça sois salvos. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não é vontade nossa, é dom de Deus, presente para você. Dom é presente. Isso é um presente que Deus te deu. Da mesma maneira que eu falar assim para algum de vocês, você quer essa caneca? A decisão de aceitar é sua. Eu quero te dar ela de presente. É a mesma coisa com Deus te dando a oportunidade. Agora, se você aceita ou não, é decisão sua. Para a gente explicar isso para ela, né? Hoje mesmo ela está falando assim, pai, mas a gente é brinquedo de Deus. Deus nos controla lá de cima. Eu falei, não, filha. A Ana tá com os negócios que eu falo para os irmãos. E para explicar para ela, não, Deus, ele deixou, porque ele não queria um monte de robô, ele desejava filhos que o amassem de volta, porque ele nos amou primeiro. Para a gente entender isso é difícil, irmão. Para um pecador entender uma graça é difícil. Mas quando a gente entende e dá valor àquilo que ele fala assim, eu preciso viver de uma maneira mais santa. Mesmo que eu peque, que eu erre, eu falo assim, Senhor, me perdoa, mas eu quero melhorar, porque o Senhor pagou o preço pela minha salvação. É tremendo isso quando a gente pensa. A gente não merecia nada, trapo de imundícia, a palavra diz que a gente é. Todos nós necessitamos da graça de Cristo no nosso coração. E se não for Cristo, irmãos, não tem jeito. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Então, como eu, voltando para a apostila, que às vezes eu vou, mas eu volto, gente. Voltando, a gente repensa a criação, queda, redenção e consumação, modela os nossos pensamentos, para que a gente consiga basear aquilo que a gente faz. E aí, modela o quê? Como eu levo o meu casamento conjugal, sexual, familiar, profissional, relacional e espiritual, em todas essas áreas, porque o padrão de pensamento modela o comportamento. Então, como que eu devo ser um marido melhor? Como que eu devo tratar a sexualidade? Nos padrões, qual é a cosmovisão? É que o mundo tem falado lá fora, se ela não te faz feliz, larga, pega outra. Se não é com mulher, tenta com homem, então. Não é isso que o mundo tem pregado lá fora? Mas e o que Cristo, o que a palavra do Senhor nos diz? Vocês estão conseguindo entender? No casamento lá, como que a gente deve ter um casamento que glorifica o Senhor? Sabe? No familiar, como que eu educo meus filhos? Como que eu me lido com a minha família, com a minha esposa? Sabe? Tudo isso a gente repensa profissionalmente. Eu tenho sido um profissional, né? Eu tenho glorificado ao Senhor com as minhas mãos, com aquilo que eu faço, com o serviço que eu ofereço. Não sei, agora o meu patrão está aqui, aí fica difícil. Daqui a pouco eu falo, irmão, tem que melhorar. e é normal, mas a gente não como eu falei para vocês, eu não quero me colocar num lugar de perfeito. Aqui, estamos todos caminhando para o mesmo lugar, no mesmo processo. Eu tenho dificuldades que às vezes o irmão não tenha, mas cada um de nós tem, né, amor? Aqui a minha esposa está aqui, ó. Quem pode mais falar é ela, tá vendo? Quer falar algo? Pode falar. Como que eu tenho me relacionado com o meu próximo, com os meus irmãos, com as pessoas que eu lido no dia a dia? É bem legal que eu conheci a mãe do Barão agora. Vocês já conhecem ela, mas eu conheci ela faz poucos dias, né? E a gente estava lá de manhã esperando, né, eles chegarem, e a gente sentou na parada e ficou conversando. Cara, ela é muito, né, fala assim mesmo, porque a vizinha saiu para ir trabalhar. Ela falou, bom dia, tudo bem? Tenha um dia abençoado, tá? Deus abençoe seu dia. Aí a moça olhou para ela, amém, obrigado. Eu falei, nossa, você tem vergonha aqui, né? Eu tenho vergonha, irmão, não sei vocês, eu não sou tão carudo assim, não. Mas assim, tá vendo? Por isso que Deus criou cada um à sua maneira, porque tinha que ter uns assim. Vocês estão conseguindo entender? Às vezes não é para mim, mas tem que ter alguém. Às vezes aquela moça, né, não estou falando, espiritualizando tudo, mas às vezes aquela moça que lá foi uma chave para o dia dela. Poxa, alguém abençoou meu dia hoje. Né?
Às vezes não é isso? E às vezes é no nosso silêncio, irmãos. Não sei, nossa, aquela moça é tão comportada. Aquele rapaz, né? Nossa, tão educado, o Isaac, eu fico bobo. Ele me chama de senhor até hoje. Meu. Eu já estou até incomodado. Falei, Isaac, não precisa, irmão. Fica tranquilo. Tá vendo? É cada um do seu jeito. O senhor quer que eu faça alguma coisa? Não, fica tranquilo. Não, senhor. Eu falei para ele esse dia. E tá tudo bem, irmão. Tá vendo? Deus nos criou cada um do seu jeito. Ah, mas porque tem que ser... Não, irmãos. A gente tem que, né? A gente tem que entender que o Senhor nos criou com diferenças, mas um completa o outro, um precisa do outro. E às vezes um lapida o outro. A gente vai falar durante o curso aí, porque a palavra do Senhor fala que por conta do pecado e tudo mais, os nossos relacionamentos, eles têm atrito. Às vezes, vocês vivem em igreja, né, irmão? A gente sabe que às vezes saem, né, uns atritos. Mas o que a gente tem que entender e que a gente tem que ter como cosmovisão bíblica é que o atrito diante da palavra do Senhor, ele tem que ser um atrito para a construção. Eu falo assim, irmãos, você pensa dessa maneira, você pensa dessa. Isso fere algum princípio bíblico? Não? Então vamos caminhar junto, irmão? Eu respeito você, você me respeita. E estamos juntos, vamos para frente. Um dia a gente descobre, a gente pergunta para Deus, né? Vamos caminhar junto, porque a gente é família, irmãos. A gente somos irmãos. Não é um jargão, né? É verdade, o Senhor está construindo uma família de filhos e filhos. Filhas e filhos que os glorifiquem nessa terra. E enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar com as nossas picuinhas, com os nossos bate-bocas. Ah, porque eu penso isso. Porque... Irmão, se não está ferindo os princípios bíblicos que é claro, vamos embora, irmão. Lá um dia a gente descobre, pergunta para Deus, e aí, Deus, quem estava certo lá, né? Depois a gente resolve isso daí. Amém? E se for tretas do cotidiano, eu falo, irmão, vamos resolver, a gente é maduro, a gente é cristão, quanto tempo a gente está na comunidade? No boxe, né? Na briga, não, irmão, vamos conversar. A minha esposa, ela vem de um contexto que ela fala mesmo, vocês perceberam, né? Irmão, e eu assim, vocês viram que eu perceberam que eu falo mais, né? Então, às vezes, lá em casa, eu falo assim, amor, vamos conversar, tem que ficar chamando ela para conversa, vamos ter a DR aqui. Porque a conversa, ela ajuda demais, irmãos, demais. E não somente no contexto de marido e esposa, mas no contexto de igreja. Eu fico muito feliz com isso daqui, sabe? Uma mesa, a gente sentado, conversando, falando sobre a palavra de Deus. Porque aqui a gente é o ferro. Provérbios eu não vou me lembrar. Mas fala que um amigo afia o outro. O ferro afia o ferro. Né? E para afiar tem atrito, irmão. Às vezes a gente discorda em alguma coisa, a gente não concorda com isso, com aquilo, mas é o ferro sai faísca, então. Às vezes quer pegar fogo, mas a gente tem que jogar água, vamos sentar, depois nós conversamos de novo. Mas como eu estava falando, o nosso atrito como irmãos, como cristãos, ele tem que ser um atrito que constrói. Vamos parar numa construção de hoje em dia. A gente tem o tijolo, né? Aí tem a massa e tem outro tijolo. Então tem atrito. Tá um, né, colando no outro, um relando no outro. Mas no fim é para construção de algo. Para que algo seja edificado. A edificação, isso vem da construção. Né? Então que os nossos atritos eles possam construir e não sejam atritos de tipo um demolidor que vai lá e bate, pá, tem atrito, mas vai cada um pro seu canto, cada um pensa do seu jeito. Nós, como uma cosmovisão bíblica, a gente precisa se unir, construir. É o ferro, e lembra que o Senhor usa muito essa parábola, vamos dizer assim, da construção, né? Que ele é a pedra angular. O que quer dizer isso? Que ele é a pedra fundamental. Se ele não for a base e o princípio, a gente não consegue e não pode construir nada, porque vai desmoronar, né? Tem a história da casa, do alicerce e tudo mais, vocês já sabem, né? Fazendo o que eu falei que não era para fazer, né? Mas, então, que a gente construa, que Cristo seja o alicerce, mas que a gente construa a nossa vida, né? Uma pedrinha, que é o irmão, com outra pedrinha, e a gente vai e a gente constrói esse templo vivo, que a palavra do Senhor nos chama para ser a casa e a morada do Senhor. Hoje em dia, irmãos, lá na frente, já estou dando spoiler, a gente vai falar sobre isso. Porque hoje o templo somos nós. O templo lá, né?
já não é mais a habitação do Senhor. Hoje somos nós somos o templo vivo do Senhor, né? Ainda Cristo olhou para o templo e falou assim: desmorona ele que eu vou reconstruir em 3 dias. E o que ele estava falando? Ele estava falando da sua morte, porque a partir do momento que eu ressuscitar, eu vou levantar um templo vivo, que aí já não dá mais para destruir. Em 3 dias, é o que ele precisava. Que aí eu vou construir o maior templo de todos, que é a minha igreja, a igreja santa do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, né, relacional, como a gente lida com os nossos irmãos, se relaciona, e, né, não, por último, mas não menos importante, é a nossa vida espiritual, né, porque nós somos espírito também, o Senhor nos fez com espírito, né, então a gente precisa, lembra a guerra que eu falei, entre a carne e o espírito, a gente precisa alimentar o nosso espírito e ver em qual base, qual fundamento, qual cosmovisão o nosso espírito tem sido alimentado. Amém? Glória a Deus. E aí, já partindo para o fim, portanto, aquilo que temos como visão de mundo afeta todas as áreas de nossa vida. Por isso, que é tão importante analisarmos se estamos vivendo sobre uma cosmovisão cristã ou estamos vivendo nos padrões desse mundo, dessa era, né? Por que eu coloquei era? Porque muitas das vezes a gente pensa, desse mundo a gente está falando da criação de Deus, e não, a gente está falando desse tempo, dessa era, a gente está falando do relógio de Deus, vamos dizer assim, né? Porque existem 2 palavras, eu não sou o maior teólogo, mas eu sei que tem 2 palavras que a tradução traduziu como mundo, que uma é aion e a outra é cosmos. Aion tem a ver com era, com esse tempo que é governado, né, pelo inimigo, vamos dizer assim. Então o inimigo está reinando nesse mundo, mas nós somos chamados para fazer a diferença. E tem a palavra cosmo, que quer dizer sobre a criação do Senhor, que aí sim a criação do Senhor está aguardando pelos filhos maduros de Deus. Você lembra da consumação? Não é somente a gente que está esperando por isso, mas a palavra do Senhor nos diz que a própria natureza aguarda pelo dia da redenção, da consumação daquilo que o Senhor tem para fazer. Então, que a gente possa viver durante essa era com a cosmovisão bíblica muito bem fundamentada no nosso coração. Que Cristo governe tudo aquilo que a gente faz e pensa, né? A palavra do Senhor nos diz para a gente levar cativo todo o nosso pensamento maligno, vamos dizer assim, a Cristo, jogar aos pés da cruz e falar assim: Senhor, me livra de tudo isso, para que eu possa viver e desfrutar do que o Senhor tem para nós, né? Terminando aqui, porque isso também afeta o modo como vivemos igreja. E o nosso desejo é que possamos viver de uma maneira bíblica. Como eu falei para os irmãos, né? Na outra aula eu vou reafirmar. Os irmãos não precisam acreditar em nada daquilo que eu falei aqui. Vai para a palavra, faz que nem os bereanos, né? Vamos conferir para ver se está batendo tudo aquilo que a gente conversou essa noite, né? Confere lá, irmão, não tem problema. É para isso que o Senhor tem nos chamado. O texto está aí, as referências estão aí, e o Senhor tem nos chamado para que a gente possa despertar, né? Eis que estou à porta e bato, né? Se você abrir, ele quer se relacionar com você. Então deixe com que o Espírito Santo mova o seu coração, mova a sua mente, mova tudo aquilo que você faz e que nós possamos aprender a viver e fazer tudo para a glória do Senhor. Eu não estou falando que isso é fácil, não estou falando que eu estou vivendo isso plenamente, mas eu estou falando que é possível porque Cristo pagou o preço por isso. Para que nós tivéssemos a oportunidade, Ele nos deu a redenção e a consumação. Então a gente sabe que através dele a gente pode, e a gente sabe que um dia tudo vai ser consumido, vai ser, né, vai se completar, vamos dizer, vai ser consumado, né? Então a gente precisa ter essa esperança muito fundamentada no nosso coração. Amém? Amém. Os irmãos têm alguma dúvida? Eu só queria não, né? Queria estar no passado. Eu quero. Amém. Um presente. Eu quero realmente ressaltar essa capa. Uma capa que nós repensamos. Sim. Tá certo? Como vai ser.
e ficou, por sinal, uma água muito bonita. E conheci, tem uma outra que fala, voltando às nossas origens. Voltando às nossas origens. É uma outra palavra popular. O que nós estamos vendo aqui, na verdade, irmãos, tudo que nós estamos vendo aqui eu já vi. Primeiro, eu conheci um pouco com relação, para usar a palavra célula, alguns anos atrás, eu evangelizei um rapaz que trabalhava comigo. Então era assim, na empresa que eu trabalhava eu tinha o meu quarto, porque eu trabalhava e dormia na empresa durante a semana. Então na hora do almoço eu almoçava rápido e sobrava meia hora. Essa meia hora era sagrada. Todo dia eu levava 3, 4 jovens para o meu quarto para evangelizar. Todos os dias. E aí conheci um rapaz que ele estava frequentando uma célula na casa dele. E aí aquele jovem, depois de alguns meses, ele me procurou e falou assim, olha, só senhora, eu estou muito decepcionado. Mas por quê? Porque... E aí os irmãos vão saber, porque eu usei a palavra, tudo que nós estamos vendo aqui eu já vi. Tá certo? Então, lembra dessa palavra. E ele falou assim para mim, porque o meu líder, ele não deixa ninguém ler um livro sem que ele leia primeiro. Tá? Depende do propósito do livro, do conteúdo, e tal. Mas ele falou assim, não, eu fiquei decepcionado porque tudo que eu conversei com ele sobre a minha vida, o meu casamento, todo mundo está sabendo. Meu Deus, o que é isso? Né? E aí eu volto à palavra. Tudo que nós estamos vendo, eu já vi. Então, eu já pesquisei, eu já estudei sobre o conteúdo. Porque outros líderes também já viram. E eu adquiri, conheci, orei a Deus, compartilhei, falando com a Edilene, a minha esposa, tudo isso, é tudo que a gente precisa. Então, o que muda hoje é o termo. Alguns termos que estão aqui. Mas, na verdade, nós já tínhamos o conhecimento. Só que a gente não conhecia dentro desses termos. Sim. É bíblico. Ok? Então, por isso, nasceu também, voltando às nossas origens. Por que voltando às nossas origens? Porque é bíblico. Está na palavra. O pequeno grupo, a célula, os lares, estão na palavra. Só que nós, de certa forma, deixamos isso no esquecimento. E aí nós queremos fazer algo e que nós achamos que é o melhor, mas de uma forma diferente. E aí o que acontece? A igreja, ela perde a sua característica, como Jesus Cristo estabeleceu, para evangelizar. Então, voltando às nossas origens, que Deus estabeleceu para nós.
E é muito importante isso daqui, porque assim, eu vi que Deus ele começou a convergir todas essas coisas para que chegasse aonde nós estamos hoje. Então, assim, isso é algo que Deus já tinha colocado no meu coração já há muitos anos atrás. Muitos anos. E percebe que a vontade de Deus, ela vai nos moldando, Ele vai trabalhando nas nossas vidas para que a gente chegue no denominador comum, para que nós possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele. Mas primeiro, ele nos molda. Ele abre a nossa visão para a gente entender. Ok? Então, nós temos... Essa é a primeira lição. Né? É a primeira lição. Então, nós vamos estar daqui para frente descobrindo algo fundamental nessa apostila. Amém. Okay? Então, era só isso que eu queria ressaltar. Amém. Amém? Amém. E agradecer a Deus por cada um de nós. Amém. Amém. Outra coisa que eu gostaria, né, até de não elogiar, mas já elogiando, né, é a família pastoral, né, que tem cuidado, eles tiveram o zelo. Eu fiz todas essas aulas, eu fiz com eles particularmente, para vocês verem o zelo que eles têm para com a comunidade, né, com vocês, né. Falei assim, não, peraí, vamos ver se esse cara não está falando umas besteiras, né. É verdade, falando a verdade. E isso foi muito legal, e muito bom, e muito sadio. Isso é muito legal, porque assim... Vocês veem a preocupação que eles têm, né? Não quero que ninguém venha lá e ficar falando um monte de coisa que não tem nada a ver. A gente tem o compromisso, como eu falei para vocês, não é um curso que é teológico, a gente, né, não vai tratar de termos, de hebraico, a gente vai tratar de termos que são bases, fundamentos cristãos para o nosso dia a dia, que a gente precisa pôr em prática. Amém? Eu queria terminar essa aula aqui, né? Eu vou criar o hábito com vocês, eu queria indicar 2 livros que, para mim, foram muito bons para fundamentar a minha cosmovisão. Eu não sei se eu já compartilhei com os irmãos, mas eu era um cara que tinha muita dúvida quando eu vim para Cristo. Eu queria saber por que Cristo criou, porque Deus criou, de qual é a maneira, e esse livro aqui, ele me deu muitas respostas. Não tenho fé o suficiente para ser ateu. O livro, assim, já né, só o título é tremendo. Então, assim, ele responde muitas dúvidas, como que Deus criou o mundo? Porque, assim, é um livro para universitário, então, assim, ele vem e explica segundo a ciência, e depois ele vem e traz para a palavra do Senhor e liga um com o outro, fala assim, como que Deus é perfeito. E aí eles lembram aquilo que eu falei, que às vezes o mundo tenta responder algumas respostas, aí chegam a um ponto que eles lhe dão, aonde chega que Deus não tem jeito, aí eles vêm e inventam que vier do macaco, o macaco já é meio arcaico já, né? Agora não vou nem entrar nesses assuntos, mas é um livro muito bom, responde muitas... Não tenho fé o suficiente para ser ateu. Eu vou colocar no grupo para vocês lá depois, a capinha de todos. E esse daqui é um pastor que a gente acompanha bastante, a gente ouve bastante. Hoje ele tem nos ajudado na comunidade que a gente tem, né? Estamos membros lá, estamos frequentando. O pastor Leandro Vieira, ele escreveu esse livro aqui, Evangelho Completo. Também vai tratar muito sobre isso. Porque aí no mundo eles têm colocado muitas cosmovisões, vamos dizer, e sempre ele chama de espírito da era, e sempre houve épocas, né? Até na aula que eu acho que eu ministrei com vocês, a gente conversou, porque hoje em dia o que tem governado muito é a cultura woke, só que assim, eu falei assim, eu acho que não é tão necessário a gente entrar nesses assuntos, porque assim, é tudo cosmovisão mundana. Então, mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, né, o que governou, e aí a gente teve época de anarquismo, a época de Woodstock, sabe, do Paz e Amor, todos os espíritos que vieram governando
as eras nas cosmovisão mundana, vamos dizer assim. E hoje a gente tem visto aí a cultura LGBT+, que sei lá o quê, e tudo isso são cosmovisões que o pessoal... então, eu não quis entrar muito nesses termos, porque são bem complicados e tem muita divergência, tem muitas ramificações, mas no fundo é tudo cosmovisão que o mundo tenta construir aí fora. Mas assim, às vezes né, um pensamento político tem aqui, como a gente deve pensar político, pensamento... Tem muita coisa boa aqui nesse livro também, o Evangelho Completo, Leandro Vieira. Esse daqui eu não sei se vocês vão encontrar assim com facilidade, mas qualquer coisa a gente dá uma pesquisada juntos. E esse daqui eu sei que tem Amazon e tudo quanto é lugar. Tá bom? Muito bom. Queria indicar para vocês. E é isso. Espero que tenha abençoado a vida de vocês. E que na próxima semana tem. Não é a que a gente falta ainda. É que uma vai pular, né? Tem, né? A última sexta não tem, porque tem isso. Então, semana que vem, se Deus quiser, a gente está junto. Se tiver alguma dúvida, quiser colocar no grupo, quiser me chamar no particular, a gente está à disposição. Vou colocar as indicações de livro lá e estamos juntos. Vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Tem dessas culturas aí, que é uma dessas